extraordinária vida! Estamos aqui para mais um episódio do Pode Mentalizar, o podcast que vai transformar a sua mente. O episódio número 12. Olha isso! O tempo está passando e a gente está crescendo. Se você ainda não ativou o sininho, se você ainda não está seguindo Grace Dutra, corre lá para não perder nada. E eu quero também te convidar para o dia 25 de outubro na FATEC. Viva o Extraordinário, o maior evento de saúde mental do Mato Grosso, exclusivo para você que é mulher. E se você é homem e está me assistindo, chama sua filha, sua mãe, sua irmã, aquela mulher especial para você. Anota aí, o maior evento, um dia inteiro de vivência. E se você é empresário, a sua colaboradora vai receber um certificado que vai para a sua pastinha em cumprimento da NR1. Fica ligado para não perder nadinha. E hoje comigo, neste momento, quem está aqui, gente? Todo mundo já viu ela. Eu tenho certeza, porque eu vi essa mulher na TV lá em 1999, quando eu cheguei em Cuiabá. E para mim é uma honra estar aqui hoje com essa mulher extraordinária, Luzimar Colares. Bem-vinda ao nosso Pode Mentalizar. Oi, Grace Dutra, um prazer estar aqui. Eu agradeço enormemente o convite e já cheguei aqui, já percebi como o ambiente e a proposta toda traz uma energia positiva para a gente, né? Aí, Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. gratidão. Nós estamos falando, Luzimar, né? É uma série sobre mulher. A gente tem visto aí muitas questões com feminicídio, com violência, né? Você, como mulher, já noticiou muitas vezes isso. Infelizmente. Como é? Você consegue separar o seu emocional da notícia? Como é? Como mulher, você trazer, né, para sua audiência ali uma notícia como essa? Pesado, é sempre pesado. Uhum, E assim, a gente aprende como jornalista, Grace, a tentar separar a notícia que uhum, você dá, não internalizar aquilo, uhum. mas nem sempre é possível. Sim. Ainda mais quando a gente fala de feminicídio, porque você se vê muitas vezes no lugar da vítima. Eu Uhum. tenho 2 filhas, então aquilo mexe muito com a gente. Então, às vezes, quando você noticia, te dá aquela sensação muito ruim e gera aquela reflexão de onde é que a gente está errando para ter uma sociedade tão violenta contra as mulheres, né? Isso mesmo. Onde é que nós estamos errando na criação dos nossos filhos? Para Exatamente. ter filhos que muitas vezes, por causa de um não, ele mata alguém. Então, esse tema sempre foi um tema que me causou muita dor. Eu tinha que fazer o meu trabalho ali como jornalista, de noticiar o fato, trazendo as informações dentro daquele noticiário, mas falar que eu separava aquilo e que aquilo não mexia comigo é mentira. Mexe sim. Uhum. Tem até vídeos gravados nas Uhum. minhas redes sociais de alguns fatos que mexeram muito comigo. Teve um caso de um feminicídio que a vítima era minha vizinha do andar de cima. Nossa. Um caso que teve muita repercussão, era uma pessoa que eu encontrava na academia, quando eu descia para ir para a academia do meu prédio. Então, assim, aquilo mexeu muito comigo. Não só porque eu a conhecia, né, mas porque foi de uma forma muito brutal, na frente do prédio da mãe dela. Mas, enfim, cada caso de feminicídio era um caso que, de fato, mexia muito comigo. E você falou uma coisa muito interessante. O que nós temos que olhar? Por quê? Como que um homem que foi gerado por uma mulher, que tem uma mãe, que tem irmã, que tem uma avó, comete isso contra uma mulher, né? É algo assim assustador. Porque se eu venho de uma mãe, no mínimo eu tinha que respeitar as mulheres. O que que acontece? Aonde que tá? Onde foi quebrado esse elo, né? Aonde foi quebrado essa conexão com esse homem para que ele chegue nesse nível, né, de cometer um feminicídio? Um absurdo a gente olhar Mato Grosso em primeiro lugar, né? Infelizmente, esse é Infelizmente. o ranking que mais nos envergonha. Não tem ranking que mais nos deixa cheio de vergonha do que esse ranking do feminicídio. E a gente está lá no topo. E você ouvia assim no meio, né? No meio, ainda comentários
maldosos. Ah, mas por que que ela tá com esse cara? Por que que ela continua aí? Ela já sabia, porque o homem dá sinal. Ela continuou porque ela quis. Colocando a culpa na Na vítima, né? mulher. É triste, e assim, muitas vezes, aquele comentário do tipo assim, lá quando eu fazia reportagens muitas vezes em delegacia, e havia relatos de mulheres que contavam assim, de perguntarem para ela, mas será o que que ela fez para ter apanhado do marido? Olha Como só, se a vítima fosse culpada fosse culpada por pela apanhar. tragédia, por ter apanhado. Então, assim, eu acho, Grace, que é algo que é a nossa mentalidade que tem que mudar, é a educação dos nossos filhos que tem que Uhum, mudar, é a forma de enxergar a mulher na sociedade que tem que mudar, é a forma da mulher se enxergar e a forma como nós criamos os nossos meninos. exatamente. É porque a gente observa, né? O menino nasce, o que que ele ganha? Bola, camisa de futebol, um carrinho. A menina já nasce e ganha uma boneca, uma panelinha, uma vassoura. Já começa aí, né? Então, como que a gente, às vezes está podando a árvore, esquecendo de olhar a raiz. A gente vem é cultural, é passado de geração em geração, uma cultura extremamente machista, né? O homem pode tudo, a mulher não pode nada, o homem é isso, a mulher não é nada, o homem piriri, parará, parará. E até em meios que às vezes você pensa assim: ah, não, mas isso é só lá no fim da Não é, cidade. não Não é, é. não É em é. todos os níveis Essa sociais. violência, infelizmente, está É. presente em todos os lugares e a gente tem que fazer campanhas de conscientização que cheguem a pessoas Aham. de todas as classes sociais, de todas as idades. E eu defendo muito, Grace, que a gente comece essas campanhas dentro das escolas. Sim. Dentro das escolas, desde a educação infantil, para que ali naquele berço, na formação dos Uhum. cidadãos, que daqui a um Uhum. tempo serão adultos, ali eles já comecem a refletir na questão do respeito, um respeitando o outro, menino respeitando menina, Uhum. menina respeitando menina e menino, e todos aprendendo a ouvir não. Porque hoje em dia a gente está numa sociedade em que as pessoas têm muita dificuldade de ouvir um não. E esse homem que Exatamente. às vezes ouve um não, não aceita e ele vai lá e comete um ato de violência contra a mulher, se achando o dono dela. É, e a gente vê também uma dificuldade muito grande das pessoas falarem não. A mulher falar não, é até aqui. Chega. Você não vai encostar em mim, né? O homem não sabe receber um não e a mulher muitas vezes não sabe falar o não. Tem que aprender. Eu trabalho com Aham, comunicação, sou uma especialista em comunicação, além de jornalista, né? Que as pessoas estão mais acostumadas a me aham, ver como jornalista de rádio e TV, quase 26 anos que uhum, fiquei ali diariamente, mas eu sou especialista em comunicação assertiva, uhum, influência e negociação. E um dos pontos, até escrevi uma coluna sobre isso, tá lá na coluna Comunicação de Primeira, no portal Primeira Página, e um dos temas de uma coluna que eu publiquei foi justamente para a gente refletir sobre a comunicação nos nossos relacionamentos interpessoais, uhum, para que nós todos, a uhum. gente saiba expressar os nossos sentimentos, as nossas vontades e os nossos limites. Uhum, Para que quando você estiver numa situação de desconforto, você tenha essa habilidade de comunicar o seu desconforto e uhum. colocar o seu limite. Isso Aprender, é mesmo. isso que você falou. Nós temos dificuldade de falar não. Nós temos dificuldade de comunicar os nossos sentimentos e de nos expressar. A gente tem que aprender a comunicar isso. Exatamente. E quando a gente vê algo de violência doméstica, de tudo isso, você acha que quem silencia mais essa mulher? Família, a sociedade, ela mesma? Porque a gente vê muitas mulheres que até vão lá, denunciam, depois vão de novo pedir para tirar. Eu quero tirar a queixa, não é assim? Eu Sim, quero tirar a queixa. Então, quem assim, trabalha em delegacia da é mulher absurdo. conta que isso, infelizmente, é muito Acontece todos os frequente. dias. Eu acho que é uma somatória. Eu Aham. acho que quem cala a mulher
é a sociedade que julga a mulher, como a gente Uhum. falou, que muitas vezes faz perguntas tentando achar a culpa na mulher pela violência que a mulher Exatamente. sofre. Uhum. A família também, porque daí vem aquela questão: não, ele é o pai do seu filho, Uhum. não, ele que traz o sustento para essa casa, não, como é que você vai ficar sem este homem aqui dentro? E aquilo acaba que a mulher internaliza e ela também acaba se posicionando muitas vezes dessa forma, não, antes só do que mal Antes acompanhada, será? Né, ela se é, questiona: será que eu vou é. conseguir ficar só? Será que não é melhor eu continuar Que mal acompanhada, mas porque eu com já essa companhia? conheço esse do que eu Gente, tentar outro. então assim, eu acho que soma tudo, e aí quanto mais dependência financeira essa mulher tiver, as próprias pesquisas mostram, quanto Uhum, mais dependência financeira ela tem, mais difícil de sair de uma situação uhum. de violência doméstica por causa da dependência financeira. E aí É. fica aquele ciclo. É, e tá migrando, né, porque antes a gente via era quase 100% dependência financeira. E hoje a gente tem visto mulheres que têm emprego, que têm trabalho, que têm são mulheres que têm estudos, né, e que até mantêm a casa e que continua também independência, tá tendo uma migração, né. Dependência emocional seriam esses Eu casos? acho que é dependência emocional. É o mesmo padrão. E algumas ainda falam assim: "Mas eu que pago tudo". Tá, mas e por que que você não consegue sair desse relacionamento? Eu não sei, eu não sei. Às vezes é pelos filhos: "Ah, mas eu tenho 2 filhos". Eu falo sempre para as mulheres, né: "Os seus filhos não dão conta de carregar um casamento fracassado. Você vai matar seus filhos. Esse casamento é seu, foi você que escolheu esse parceiro, é você que tem que decidir o que vai fazer", né. Estar com um homem que não está presente faz mais mal do que não ter. Uhum. Porque às vezes esse homem só tá ali, mas ele não tá presente também, em nada, né. É um presente ausente. Ele não está ali no relacionamento, ele não é, só tem para dizer que é o pai, né. Não tem nem relacionamento afetivo suficiente com esses filhos. Eu já vi casos de clientes, né, que elas falam assim que quando vai chegando 5h30, que é a hora do marido chegar, as crianças começam a entrar num estado de tensão. Porque ele sabe que às vezes ele vai passar num bar, ele já vai chegar em casa alterado, e às vezes não tem violência física, mas as palavras, as humilhações, as ordens, né? Pega pra mim, não sei o quê, faz não sei o quê, eu tô mandando. Essas crianças já entram naquele estado de tensão total. E às vezes essas crianças Vão serão os adultos, né? Se reproduzir. forem as meninas, vão repetir esse ciclo de violência como Sim, vítima, e quando são os meninos, vão reproduzir aquilo como como agressor. agressor, infelizmente. Exatamente. É comum, né? Quando a gente observa e pergunta como são os relacionamentos da sua mãe. Aí ela para e fala assim: Nossa, parece que eu tô vivendo a história da minha mãe. Então, comportamental. Parece que vem aprendido, né? A avó era assim, a mãe é assim, eu sou assim. Se não mudar, vai continuar para filha. É um trabalho meio que de formiguinha mesmo, né? Às vezes dá a sensação, a gente brincou, né? Que parece que você está enxugando gelo. Mas se não começar, nunca vai mudar. Tem que primeiro fazer uma Fazer autoanálise, se autoanálise. enxergar, ter esse autoconhecimento, porque senão é difícil sair de um ciclo assim de violência como esse, né? Quando há, É, além da dependência financeira, a dependência emocional também. exatamente. E você acha que você já ajudou a mudar a realidade de muitas mulheres com a sua força, com você é uma mulher, né, conhecida aí por todo mundo já te viu. Você acha que com toda essa influência que você tem, você consegue sim ajudar mulheres com um conselho, com uma palavra? Essas mulheres quando elas vêm até você, você consegue transformar, colocar uma sementinha assim dentro delas? Eu imagino que sim. Recentemente eu ministrei uma palestra de um Aham. projeto muito bacana do Sebrae que chama Mulheres Eu estava Incríveis. lá. Você estava lá, você acompanhou. Quando a gente ouve histórias de outras mulheres Aham. e a gente percebe que as outras mulheres também enfrentam dificuldades, Dificuldades. aí você começa a perceber, bom, será que ela conseguiu? Será que eu não consigo também? Então Sim. eu acho que toda vez que a gente
fala para outras mulheres, encorajando essas mulheres e não julgando muitas vezes Sim. essas mulheres, a gente planta sementes. E como jornalista, durante toda a minha carreira como jornalista, eu também abri muito espaço, Grace, para o debate sobre as questões Sim. que envolvem Uhum. o mercado de trabalho para a mulher, o respeito à mulher, o combate à Uhum. violência contra a mulher. Então, eu acho que dessa forma eu pude sim contribuir e continuo e tenho a Uhum. intenção de continuar contribuindo. E fala pra mim, qual foi o momento mais desafiador da sua vida, enquanto mulher, enquanto jornalista, enquanto essa mulher, né, que tá sempre sendo vista, e qual foi o pior momento pra você, o mais desafiador? Ah, no meu trabalho, sem dúvida, foi trabalhar durante a pandemia de Covid-19. Uhum. Foi muito difícil. Por causa das incertezas, nós, né, que vivemos essa geração, ninguém passou por uma experiência como essa na vida. A Sim. pandemia, Aham. nesse grau que a gente enfrentou, foi lá um século atrás, ninguém Uhum. tinha essa noção. Sim. E foi muito difícil trabalhar durante a pandemia, porque a gente tinha um medo como pessoa, o medo Sim. por causa da nossa família, o medo de se expor, o medo pelo desconhecido. E trabalhar, nós que trabalhamos com informação, você precisa ter informação para levar para o cidadão. Muitas vezes ninguém tinha informação. E aí aquela sombra, né, do medo que Uhum. pairou durante o período, principalmente nos meses iniciais. E foi muito dolorido, durante o período da pandemia, ser o porta-voz ou a porta-voz das más notícias. No meu jornal, a gente ficou durante mais de um ano dando aqueles boletins de Covid. Então, era quantos mortos, quantos internados, quantos na fila por um leito de UTI, quantos relatos de pessoas que morreram naquele dia. Então, assim, foi algo realmente muito triste e que eu levo de lição para a vida de como foi difícil trabalhar durante a Uhum. pandemia por causa de todas essas limitações. É, teve muitas perdas também no meio? Muito. Colegas, parentes de colegas? Colegas que perderam familiares, né, parentes de pessoas muito próximas. Muitas vezes nós noticiamos coisas praticamente ao vivo, a gente Sim. entrava ao vivo da Uhum. porta do hospital, muitas vezes a gente entrevistava famílias entrando para ir em busca de um leito para alguém, no Daqui a final do pouco jornal essa pessoa voltava dizendo: "Não, não precisa mais, a pessoa já acabou de já falecer". faleceu. Isso aconteceu ao É, vivo no jornal que eu apresentava. Foi algo, assim, muito triste. virou um marco no nosso calendário, porque quando a gente vai falar as coisas, fala assim: "Ah, foi antes da pandemia. Ah, Exatamente. foi durante a pandemia". É, Pré-pandemia, isso, pós-pandemia, durante a exatamente, durante a pandemia, pandemia. A gente olha, né, e parece que faz tanto tempo, né, e nem faz nem tanto faz tanto tempo tempo assim. assim. Eu trabalhei durante a pandemia, né, a Caixa Econômica não parou, até porque era um instrumento, né, do Estado para alcançar essas pessoas que precisavam de ajuda, as empresas fechando e tal, e foi muito pesado para nós. Na época, eu lembro que na agência que eu trabalhava, nós éramos 5 caixas, eu era da bateria de caixa, e 2 foram transferidos, deixa eu lembrar aqui. Não, eram 6, aí 2 foram transferidos, 2 eram grupo de risco, 3 eram grupo de risco e sobrou eu. Sei que ficou só eu. Aí um outro colega de outro setor vinha ajudar. E também, né, toda hora, o cliente que você atendeu ontem, no outro dia tá a filha lá, vem sacar porque meu pai faleceu. Ah, o Um marido da horror. colega faleceu. Eu peguei Covid 3 vezes. Teve uma vez que a gente, foram a gente teve que fechar. Porque não tinha quem fosse atender as pessoas, porque estava todo mundo com Covid, né. Então uma agência que tinha 12 funcionários, hoje estava com Covid. Então foi bem complicado Eu pra acho que gente, foi um né. desafio grande para todo mundo que viveu esse momento, né, algo que Sim, a gente não vai esquecer, nunca. exatamente, Não pode esquecer. exatamente. E vamos voltar para o nosso assunto aqui de mulher. A mulher hoje, ela sai, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela estuda, aí ela volta para casa, ela tem um monte de coisas para fazer, né. Você acha que ainda tem essa questão aí, as mulheres querem ser igual, mas você acha que tá tudo igual? Claro que não, claro que não, é só a gente olhar
quantas horas que nós mulheres dedicamos aos serviços domésticos e quantas horas os homens dedicam aos trabalhos domésticos. O trabalho doméstico vai ter que ser feito, gente, não tem como. Tem que fazer. E Exatamente. sobra para quem fazer? E é mais uma coisa cultural, né? Cultural, é óbvio. E muitas vezes o É, homem acha que não tem que fazer aquilo porque ele não foi ensinado, porque ele não viu o pai fazendo. E aí aquela velha história que a gente acabou de falar do ciclo, é, as coisas se repetindo. É algo que a gente também tem que mudar na educação dos nossos filhos, né? O exatamente. trabalho compartilhado. Ninguém gosta, quer dizer, a maioria não Não gosta de gosta. ficar lavando É, louça, organizando casa, lavando roupa, organizando roupa, indo no supermercado. Isso é um trabalho que não acaba nunca. exatamente. Então a gente tem que compartilhar, né? A gente tem Exatamente. que fazer uma divisão de tarefas. Sobra Sim, para a mulher, é por isso que a gente continua tendo jornada tripla. tripla. Exatamente. E quando você vê um homem que faz, se você vê um homem que cozinha, você fala: "Nossa, que sortuda. Nossa, como assim?" Como se fosse algo surreal, né, Excepcional, né? excepcional. E deveria ser comum, né. Hoje eu cozinho, amanhã você, hoje eu coloco a roupa na máquina, você vai lá, você estende, você não sei o quê. E não é, principalmente em relação aos filhos, né. Os filhos são da mãe, né, filho da mãe, porque a hora que separa, quem que fica com o filho? Quantos, pais solo você conhece? Você sabe que isso é algo que eu tenho visto mudar? Antigamente, por exemplo, eu só via em reunião de escola só mãe participando. Hoje a gente vê mais. Hoje a gente tem. Eu conheço histórias de homens que lutam para ser presentes na vida do filho. Eu acho bom que isso esteja Claro, é mudando. necessário e É necessário e fundamental. tem que ser assim. É, E muitas vezes nós, mulheres, também temos que mudar a nossa sim, mentalidade para a gente enxergar que nós não somos donas dos dos filhos, filhos. não. Né? Então, assim, eu vejo um avanço nesse aspecto. E que venham Uhum. mais exemplos assim. É, e os homens também, assim, a gente entender, ele é o pai, ele é capaz, ele dá conta. Porque a mulher, ela foi aprendida em toda a história que ela tem que dar conta de tudo. E a gente escuta muitas vezes a mulher falando assim: "Ah, mas o pai não dá conta". Claro que ele dá. Claro que dá. Claro que ele consegue, né, ele consegue, ele dá Ah, conta. ele não sabe fazer. Mas é só aprender, ninguém nasceu Exatamente. sabendo fazer, né. É E é isso. muito lindo de ver, pais realmente em reuniões de escola, porque não é o comum, mas é necessário. E se você for olhar as notas, o comportamento desses filhos onde o pai está presente, há uma diferença muito Sim, grande. Os sim. professores falam, é muito e eles às vezes ainda brincam, né. Eu, né, 4 filhos aí, foram muitas reuniões de escola. Eles falam assim: "Engraçado que os pais que estão aqui são dos filhos que não precisam", Eu já ouvi muito isso também em reunião de escola das minhas filhas. entende? É Você vê a verdade. diferença, né, de estar ali presente na vida desse filho, estar participando da vida desse filho, né. Tem uma história você já deve ter ouvido essa história por aí, de um pai que trabalhava muito, ele saía de madrugada e ele chegava tarde, saía de madrugada. E ele fez um combinado com o filho, de dar o nó de um lençol. Já Sim, ouviu? Então sim. ele falava: "Todos os dias eu vou chegar, você já estará dormindo, mas eu vou dar um nó no lençol, na hora que eu chegar. E na hora que eu for sair, eu vou dar o segundo nó, para você saber que eu estive no seu quarto É a e que eu te forma amo", de né? estar presente, né? Entende? Estar presente mesmo não estando presente. O oposto de estar presente e não estar presente, né? É a atitude que você tem com aquela pessoa. Você vai gerando e criando naquela criança um caminho aqui neural que ela é amada, que ela é importante, que ela é vista e que ela é cuidada, né? Porque nem sempre é só ter bens materiais. A presença é fundamental, né? Para tudo. Hoje a mãe tá aqui mal amamentando, mas com o celular. Ela não tem mais aquele olhar pro bebê, aquela presença, né? Já começa ali. A gente vê nos restaurantes, a gente sai para comer, tá cada um num celular e as pessoas não se conversam. Aí você olha pro lado, eu fico observando, né? Na mesa do lado, a criança com 1 ano com o celular aqui. A criança com 2 anos com o celular aqui. E o pai no celular, a mãe no celular.
E Como aí? é que é a comunicação dessa família, Como é né? a Como é que comunicação? vai ser a comunicação dessa criança, desse bebê, quando ele for adolescente, quando ele for adulto? Teremos que fazer muitas pesquisas até lá para a gente É. saber os reflexos disso lá na frente, quando essas crianças 2.0, que já nascem Uhum. Celular na com mão. celular na mão, Aham. como é que vai ser? Que reflexos teremos, né? Eu penso sempre no aspecto da comunicação. Eu acho que a gente vai ter muita mudança e problemas, inclusive, com a comunicação por causa dessa dependência. Eu nem digo mais que é um hábito, não. Para muita gente é Já é dependência. dependência. Isso mesmo. Hoje é um vício, né? Um vício que gera também, muitas vezes, ansiedade, que gera outros problemas. Porque postou um negócio, se não teve curtida em não sei quantos segundos, a pessoa É, já o entra naquilo ali, o emocional da emocional pessoa, né? totalmente, né? Dependente daquilo ali. E a gente vai observando. Saúde mental, saúde emocional. E o ano passado, o INSS teve mais de 400 mil novos benefícios, né? Com o CID de saúde mental, saúde emocional. Como assim? Nunca se teve tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca se teve tantas pessoas doentes. Está realmente adoecendo ou agora está comunicando que está doente? Talvez existem muitas pesquisas, inclusive pesquisas aqui da UFMT, mostrando o efeito nocivo do excesso de estímulos que as pessoas estão Sim. sofrendo atualmente. Uhum. Então, assim, é muita informação, você não consegue prender a sua atenção por mais de alguns segundos num conteúdo, Uhum. ninguém consegue ler mais um conteúdo que seja mais que 2 minutos. Então, isso acaba sobrecarregando o cérebro e debilitando a capacidade que essa pessoa tem de foco, de concentração e de ter um momento também de descanso, Sim. porque você está o tempo todo mudando a Uhum. tela, o tempo todo mudando a Exatamente. tela. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, né? Quando foi a última vez que você praticou o seu hobby? Aí ela parou e falou assim: hobby, Que hobby? O que é hobby? né? Aí ela falou assim: ah, eu brinquei com a minha filha. Eu falei: isso não é hobby. É sua filha, você ama, você cuida. Próximo. Ah, eu fiz comida sexta-feira. Tá, mas você fez comida, é hobby? Você não precisa fazer e você faz porque você quer? Não, eu fiz porque eu tenho que cozinhar. Então não é hobby. Tá, o que mais que você fez? Ah, eu fui pra academia essa semana 3 vezes. Você foi pra academia porque é hobby ou porque você precisa malhar, porque precisa ter o seu corpo tá Ela falou assim: "O que que é hobby?" Eu falei: "Aquilo que você faz simplesmente porque você gosta. É o seu momento. O seu hobby, às vezes, é ler um livro, mas não é um livro do trabalho que você precisa entregar, não é da faculdade, não. O seu hobby." Ela falou assim: caracas, acabei de descobrir que eu não tenho hobby. Por essas e outras, a gente está tendo tanto problema de saúde mental, né? Vale essa É, reflexão para nós todos, né? exatamente. Como é que nós estamos lidando com isso? Exatamente. Eu fui criada, né? Vou fazer 50 anos. Então, assim, a minha mãe era uma mulher muito ocupada. A minha mãe, eu cresci ouvindo assim, ó, primeiro a obrigação, depois a diversão. E quando que a obrigação termina? Nunca! Não termina. Então eu me culpava, às vezes eu falava assim: eu quero assistir um filme. Não, mas eu não posso assistir um filme porque eu tenho roupa para lavar, eu tenho roupa para recolher, eu tenho não sei o quê, blá, blá, blá. Eu não me permitia. Então, quando eu comecei o meu processo de mudança de mentalidade, né? Teve um dia que foi muito engraçado. Eu cheguei em casa e eu já chegava olhando o que tem que arrumar para aquela pessoa que não para, né? Ligada no 1000 ali, não é nem 220, é no 1000. Aí eu cheguei e falei: hoje eu vou fazer uma atividade, eu vou sentar e eu vou coçar. Eu vou botar meu pé, vou sentar lá perto da piscina, vou pegar uma cadeira, vou botar meu pé lá, vou pegar meu café. Aí minha filha chegou e falou assim: mãe, o que que você vai fazer? Eu falei: vou coçar. Ela falou assim: você tá com febre? O que que aconteceu? Mãe, o que que aconteceu? Eu falei: nada, eu só vou coçar. Vou ficar aqui olhando pro nada, escutando os passarinhos, olhando o vento batendo nas plantinhas ali perto da piscina. Aí ela: mãe, eu acho que você tá com algum problema. Olha como que a gente é. Já dizia o sociólogo italiano Domenico De Masi, o autor do livro O Ócio Criativo, o próprio
título do livro já diz qual é a mensagem que a gente tem que aprender. Nós precisamos de ócio também. O que é ócio? É fazer nada. É. O fazer nada também ajuda a desenvolver nossa criatividade e nos ajuda a ter saúde mental. Sim. Eu entrevistei Domênico De Masi, não sei se ele veio em Cuiabá mais de uma vez, mas quando ele veio aqui, há muito tempo atrás, eu entrevistei no estúdio. E o que ele veio falar foi justamente sobre essa mentalidade que a gente precisa ter, de dedicar um tempo para descansar a mente. E descansar a mente não é ficar no celular hoje em dia, né? Não é, de jeito Descansar a mente é nenhum. descansar a mente, é Isso coçar de mesmo. repente, né? Você É. deu uma ótima ideia. Aí depois eu falava assim pra ela, falou assim, eu vou coçar, e eu vou coçar com algodão que é pra nem machucar. Excelente ideia. Ó. Então, assim, é você parar, né? Você tem alguma prática, assim, de meditação? Você todo dia você para lá meia hora, 15 minutos? Meia hora eu não consigo, mas de manhã é algo que eu estou me policiando e Uhum, estou conseguindo. Eu uhum, não pego no celular antes de fazer aquele meu momento de oração, de uhum. meditação, de mentalizar, de agradecer, de pensar em como é que vai ser meu dia. Então, eu tenho feito isso poucos minutos, mas antes de pegar celular. Depois eu pego o celular. Porque quando você pega o celular, Acabou. você vê uma notificação, você vê outra notificação, aí você já passa para o e-mail, aí você já vê a mensagem, pronto. Acabou. Você acha que depois de tudo isso você vai ter cabeça para fazer sua oração, sua mentalização, sua meditação? Não Não, vai. não Então, eu vai. estou me policiando em relação a isso. E você sabe que, voltando aqui pra mente, os 10 minutos na hora que você acorda e os 10 minutos antes de dormir são os principais para sua vida. Não vou nem falar para o seu dia. Então, esses 10 minutos, você parar, respirar, né? Fazer sua oração. Eu falo, eu não levanto nem da cama. Eu não ponho nem o pé no chão. A gente já abre os olhos, né? E a gente já faz ali nosso momento de oração. Depois que a gente vai colocar o pé no chão, depois que a gente vai sair. Porque, igual você falou, e se pegar o celular, acabou. Não, não dá. Então, assim, 8 horas da noite eu já desligo, eu já deixo o celular lá, já não olho mais. Porque prende a gente, né? Muito, Prende. muito. Prende totalmente. Você tem uma prática do banho? Como? O banho morno antes de dormir. É. Ai, que coisa boa para te deixar bem relaxado, né? Parece que na hora que você tá tomando aquele banho morno, mesmo que eu tenha tomado um banho 6 horas da tarde, mas o banho antes de dormir, parece que ele leva embora aquelas tensões, ele me ajuda a relaxar. É algo além da higiene física. Sim. Para mim é algo que faz higiene mental. O banho morno antes de dormir, para mim funciona muito. A água ela tem esse poder, né? De nos curar, de dar essa sensação mesmo de leveza, de levar, né? Eu falo, às vezes minha filha brinca, né? Ela fala, ai mãe, você parece às vezes, sei lá, você tá lá no banheiro, porque o nosso quarto tem um jardim de inverno. Então fica no meu quarto e no dela, né? E ela fala assim: mãe, você tá tomando banho, você fica conversando. Eu falo, claro, eu tô no banho, eu tô conversando comigo. Eu tô, né, fazendo algumas técnicas já ali no banheiro. Eu já vou conversando com a água para ela tirar tudo aquilo que eu tenho que tirar de pesado do dia e de não sei o que. Ela fala, eu, hein? Faz cara feia, né? Porque no banho, geralmente, é o momento que você tá pensando na agenda, né? Aí daqui a Sim. pouco eu tenho que não sei o que, amanhã eu tenho que não sei o que. Blá, blá, blá. Estar no estado de presença, no aqui e agora, no banho, e nesse horário antes de dormir, eu acho que é um dos melhores momentos para nós, né? Eu Para gosto. você ter sua saúde ali emocional, mental, vai desligando. Para mim, o banho, ele sempre é assim, ó, banho-cama. 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 Fala assim, ah, vamos tomar um banho. Não sei. Para mim, o banho, ele é o final ali. Já é a hora de realmente meu cérebro fala assim: "Ah, já entendi, agora é hora de dormir, né". Então é o banho, o pijama, né, e já A a gente tem cama. que ter esses rituais, né? É. Esses rituais que a gente percebe que nos fazem bem, a Uhum. gente tem que tentar manter esses É. rituais para a gente ter mais saúde mental. Sim, e criar, né, o hábito, porque como que se forma o hábito? Como que a mente aprende? Por repetição e por emoção. Por que que você assiste um filme, você chora, ri, fica com raiva e dependendo do filme tem pesadelo? Você sabe que é ficção, você sabe que é mentira, que foi ensaiado, gravado, porque gerou uma emoção.
E repetição, como que aprendeu tabuada? Como que você decora seus textos? Repetindo, É, repetindo, repetindo, né? é Então, isso. começa na mente, vem pro coração. O campo eletromagnético do coração, ele é 5.000 vezes mais potente que o campo eletromagnético da sua mente. Então, quando você está no banho, você está sentindo aquela emoção, se você está no estado de presença, ele vem aqui, ó, para a emoção. Banho, Meu banho já vai dormir. ser diferente hoje, que eu vou ficar lembrando de tudo isso que você está É falando. Eu já isso gosto do mesmo. banho morno, agora eu vou fazer Isso essa mesmo. mentalização junto. É. Quando você está no banho e você fala para você, agora eu estou no meu banho. Agora eu estou no meu banho. Você dá um comando, né, ali. Você vai ganhar de presente um kit ali para Oba. fazer um banho diferente, né? Porque eu falo, o banho ele não é só para lavar o corpo, ele é para lavar a alma, é para lavar as emoções, né? Então, às vezes eu falo para os meninos, vou tomar aquele banho. Vou lá, acendo minha vela no banheiro, a luz, banho à luz de velas, eu e eu. Agradecer pelo meu corpo. Ai, corpo, te agradeço. Você está comigo aqui, esse é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em mim, né? Falar com os seus olhos, agradecer pelos seus olhos. Você já fez esse exercício? Apagar todas as luzes da sua casa, fechar os seus olhos e sair caminhando pela casa? Não, nunca fiz. Nossa, primeira vez que eu fiz, como eu chorei. Eu nunca tinha agradecido pelos meus olhos. Eu falei, meu Deus, queridos olhos, gratidão, gratidão, gratidão. É só um exercício. E quem não olha, que vai pegar um ônibus, que vai ao banco, que vai sacar um dinheiro, que vai fazer, que vai comer, que vai andar numa cidade que não tem preparo para um deficiente visual, né? Para uma pessoa que tem deficiência visual. Eu, tro eu trocaria esses olhos por US$ 1 bilhão? Não. Aí você começa a valorizar aquilo que Entende? você tem, Aquilo né? que o dinheiro não compra. É. Nada contra o dinheiro. O dinheiro é maravilhoso. A gente está num planeta que precisa de dinheiro. Mas tem pessoas que dariam tudo para ter o que você tem, trocariam todo o dinheiro dela e você não consegue enxergar aquilo que você já tem, né? Então, quando eu atendo consultório, eu falo para as mulheres: não é só uma terapia, é um aprender a se olhar, se amar, se acolher, se permitir, né? Se conectar com a sua essência. E aí tudo vai fazer sentido para você, né? O banho, o acordar, o café da manhã, a pessoa que está do seu lado. Então, é uma jornada. Olhar no espelho. Se olhar no espelho e falar, sinto muito por todas as vezes que eu permiti que te ferissem. Me perdoa por todas as vezes que eu te feri, que eu disse sim para o outro e não para você. Você que sou eu comigo aqui, A gente tem que aprender, né? né, a ter esses Eu te momentos. amo. Eu te amo profundo e completamente. Tem muitas mulheres, elas falam assim: eu não consigo. Eu não consigo, Grace, olhar no espelho e falar eu te amo. Eu falo, então é tarefa. Você vai falar a sua verdade. Eu ainda não te amo, mas é tarefa e eu vou fazer até te amar. Eu vou aprender a te amar. E depois de alguns dias elas falam: como foi difícil, mas hoje até o semblante muda, né? O semblante dessa mulher muda, porque ela não foi ensinada a se olhar, ela foi criticada, ela achava que aquilo era verdade, né? A gente falando de dependência emocional. Por que que a mulher fica? Porque ela acredita que realmente ela não consegue sair dali. O cara que abusa emocionalmente dela, ele fala assim: você acha que você vai dar conta de viver sem mim? E quantas voltam e falam assim: ah, mas ele fez isso só porque ele estava nervoso, mas eu tenho casa, eu tenho comida. Não, ele é um bom homem. Ah, se eu não tivesse falado tal coisa, ele não teria agido daquela forma. Olha o nível da violência psicológica, né? Psicológica, né? Emocional. Então, assim, essa mulher, ela não foi vista, ela não foi olhada, ela não se ama. Aí começa um ciclo de um monte de coisas que ela começa a fazer buscando fora, que tá aqui, né? Elas falam, Grace, foi a tarefa mais difícil da minha vida. Olhar no espelho e dizer pra mim, eu te amo. Dizer, né, ali, te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata por você ser quem eu sou. Né? Meu corpo, cada estria, cada celulite, cada marca. Você tá aqui comigo, o pulmão você nunca parou, né? Meu intestino está funcionando perfeitamente, minhas pernas me levam onde eu vou, minhas mãos proporcionam trabalho. Meu corpo é perfeito. Eu te amo, corpo, te agradeço por você estar aqui. Elas falam, meu Deus, eu nunca imaginei que meu corpo fosse vivo, mas você é um ser vivo. Então começa, né, a olhar com esse olhar de se acolher e falar, tá tudo bem.
Você não tem que ser perfeita. Você não tem que dar conta de tudo. Você pode fazer aquilo que você dá conta. Eu falo pra ela assim: você tem checklist? Ah, eu nunca dou conta de terminar a minha lista. Então você tá colocando coisa demais. E você tá desanimando. Então você já coloca na sua lista lá de manhã, acordar. Pronto, já acordou, já fez uma tarefa. Escovou os dentes, tomou café, levou o filho pra escola. No final do dia você vai ver quanta coisa você fez. Porque a gente tem o péssimo hábito de ficar nos cobrando e dizendo que a gente não dá conta, né? Nossa, eu não dou conta de fazer tudo. Eu não consigo não sei o quê. Ah, porque isso, porque aquilo. E o quanta coisa você fez? Igual você falou, né? O dia todo numa tarefa. Uma tarefa grande. Tenho certeza que grandiosa. E aí? Olhar pra isso e falar assim: não consegui cumprir tudo, mas eu consegui cumprir tudo que eu dei conta. A gente tem que aprender. É, Temos que tem que aprender. aprender, né? É um Fazer eterno parte disso. aprendizado, né? Isso Nos mesmo. acostumar também com esses novos hábitos também. É, De cuidar da gente. cuidar da gente, né? E como é para você conciliar isso? Trabalho, família, mente, né? Você contou pra gente que você fez uma transição de carreira aí. É leve? É assim, não, é super natural, ou não? Eu tive que enfrentar desafios, Não, não é sim. leve. Não é fácil fazer É. transição de carreira. E não foi da noite para o dia que eu cheguei a Uhum, essa decisão de pedir demissão do meu emprego, de quase 26 anos, uhum, para trabalhar por conta própria, como aham, empresária, como uhum, empreendedora, mas foi algo planejado. Fui para uma mentoria de transição de carreira que me ajudou a ter respostas para os meus uhum. questionamentos e 3 anos Sim. nisso. Então, foi um processo lento, mas necessário. Fazer Uhum, esse olhar de introspecção, de ver o que mais que eu gostaria de fazer como profissional. sim. Então, isso está me fazendo muito bem. Deixei Uhum, de trabalhar na comunicação de uma forma e estou trabalhando na comunicação de outra forma, uhum, com os meus cursos, os meus treinamentos de comunicação, com as minhas palestras, e uhum, está tudo bem. Estou gostando e estou aprendendo a lidar com essa uhum. nova rotina. É, eu falo, as pessoas às vezes acham assim: ah, sozinho você vai mais rápido. Eu falo: não. Sozinho você demora muito mais. Sozinho você tropeça mais. Sozinho você não sabe onde que tem um buraco, você não sabe a curva perigosa que está ali na frente. Eu não fico sem mentores. Eu falo as coisas que a gente precisa ter, né? Mentor, é um terapeuta e um contador, né? Também. Porque senão você se perde no meio do caminho. Então, estar com pessoas que vão te ajudar nessa jornada, porque muita gente olha e fala assim: nossa, que sorte! Olha como ela é sortuda. Não tem noção do caminho que você teve que trilhar para chegar ali, né? E não é fácil tomar decisões na vida. É. Isso nunca é um processo fácil. No Aham. meu caso, não foi fácil decidir mudar de carreira. E eu tenho certeza, e não tem sido fácil, porque Uhum. você muda, você tem que aprender um monte de Uhum. coisa que você não sabia. Editar um jornal, apresentar um jornal, fazer reportagem era algo que eu já tirava de letra. Sim. E agora eu estou aprendendo a fazer outras Aham. coisas que eu fazia ao mesmo tempo. Eu tinha essa atividade paralela, mas agora eu tenho essa atividade paralela é a minha atividade principal. Sim. Então eu estou tendo que lidar com outras coisas, até de burocracia de Sim. empresa, Exatamente. aprendendo a lidar com isso. Isso mesmo. E o que que você deixa de recado para essa pessoa que vai nos assistir, essa mulher, né? Que às vezes está numa dúvida. Eu já ouvi, tá? Uma mulher que adoece, que ela tá num trabalho que para ela já não faz mais sentido, e ela falou assim: "Não, mas lá eu tenho plano de saúde e cartão alimentação". Ela tem medo, na verdade, é um Medo. medo de assumir algo, porque, ó, saúde e alimentação. Eu digo para esta mulher e para qualquer Qualquer pessoa, pessoa, né, sim. que esteja nessa situação, primeiro fazer uma lista de tudo que ela consegue fazer, tudo que ela sabe fazer, tudo que ela tem habilidade de fazer. Uhum, E aí, nessa lista, você imaginar: será que é só aqui que eu tenho como desempenhar todas essas uhum, habilidades? E depois, se tiver como, procure uma mentoria de transição de carreira, que eu sim. acho super útil. Uhum, Se não tiver como, comece a fazer um planejamento. Eu não aconselho ninguém a, assim, acordou um dia chateada com o trabalho, vai lá e pede demissão. De uhum, jeito nenhum.
Eu acho que tudo tem que ser algo planejado, estudado, estruturado, conversando com outras pessoas e buscando muitas vezes conhecer outros Uhum, segmentos, conhecer outros caminhos que talvez você vai descobrir ali. Ao conhecer, você vai se ver trilhando aquele caminho. uhum, Então você tem que primeiro conhecer o que tem lá fora. uhum, Aí, se você gostar do que tem lá fora e você achar que você tem habilidades que vão ser úteis lá fora, encara e vai, uhum, mas planejado, para uhum. depois não ter frustração e arrependimento. Você pode falar o nome da sua mentora? Pra Minha gen mentora de transição de carreira foi a Sônia Regina Guimarães Fonseca. Gente, olha isso, a Sônia, daqui uns dias estará aqui com a gente, tá. Já conheci Sônia, já fizemos conexão, eu falo: "Esse mundo é muito pequeno, Deus não une só pessoas, ele une propósito", né. E E a quando você Sônia, vai olhando, ela é ótima e ela foi minha professora que quando eu era legal, adolescente, no olha ensino só. médio. Hoje é ensino médio, antes era segundo Aham, grau, né. Então ela foi minha professora olha lá que lindo. atrás, ela conhece a minha história, então quando eu fui buscar um profissional de Aham. transição de carreira, foi a Sônia que eu escolhi. Olha isso, gente, olha que lindo, né. Conexões gerando conexões, né. A mente, né, olha só, pode mentalizar, já mentaliza aí quem que você quer assistir também aqui no nosso canal, no Pode Mentalizar, porque nós estamos buscando pessoas com tudo isso em comum, mulheres que ajudam mulheres, mulheres que são mulheres como a gente, que passam por desafios, que vencem esses desafios e que depois podem dizer para você: continue, se eu dei conta, você também dá conta. E se você ainda não está seguindo o canal, vai lá, ativa o sininho, comece a seguir. E eu te vejo também no dia 25 de outubro, lá na FATEC, no Viva o Extraordinário, o maior evento de saúde mental do Mato Grosso, exclusivo para você, mulher. E você já está convidada e Oh, convocada para muito esse obrigada, dia. estarei lá também. Gratidão, foi maravilhoso o nosso Adorei participar. bate-papo e até a próxima, né? Até Que a venham muitas, próxima, com que venham certeza. E muitas. muita energia positiva para você e para Gratidão, todo mundo que está assistindo a gente. isso mesmo, gratidão. Até a próxima.